Bem-vindos a mais um episódio do Mastery Talks. Temos a honra hoje de estar aqui com a Nilza Ship, Master Coach. Bem-vindos a mais um episódio do Mastery Talks, o podcast moçambicano onde você encontra as conversas que vão inspirar e possivelmente mudar a sua vida. Temos a honra hoje de estar aqui com a Nilza Ship, Master Coach, alguém que ajuda a transformar as vidas das pessoas de uma certa forma, inspirando. É alguém que trabalha com mapeamento comportamental, portanto é alguém que possivelmente pode ajudar a transformar milhares de vidas, como já tem feito. Nilza Ship, muito obrigado por estares presente neste nosso podcast, é uma honra ter-te aqui. Conforme disse nos outros episódios, estamos mesmo aqui para aprender, inclusive eu e todos os moçambicanos que estão fora do país e estão aqui, estão todos ansiosos para ouvir, aprender, motivar-se e poder chegar ao sucesso. Bem-vindo ao Mastery Talks. Vou deixar aqui a palavra para si, para se apresentar, apesar de já conhecermos, muita gente conhece-lhe. Bem-vindo ao Mastery Talks, Nilza. Gratidão, Kassam, gratidão pelo convite, gratidão à tua audiência. Eu sou Nilza Ship, uma alegre aprendiz, sou mãe de 2 crianças maravilhosas
sou filha, mas também sou alguém que se conecta com vidas, conecta-se com histórias, conta e reconta histórias, porque também já tive a oportunidade de contar e recontar a minha história. Eu sou um Master Coach, sou especialista em psicologia positiva, liderança e gestão de pessoas. Entre outras coisas que compõem a formação, os conteúdos daquilo que eu faço, sou consteladora sistêmica, sou hipnoterapeuta, mas eu gosto de dizer que eu sou uma contadora e recontadora de histórias. Eu me conecto e reconecto-me todos os dias. Sou servidora de Deus e fiel aos meus valores e princípios. Nilza, tem uma curiosidade que nós moçambicanos em geral temos. Qual é o valor, ou seja, a importância de ter um Master Coach? Porque vemos assim, executivos, diplomatas, os bem-sucedidos, todos de alguma forma precisam de um alinhamento espiritual com a mente para atingir um certo sucesso. Quanto importante é ter isto na vida de cada individual que queira atingir um certo sucesso? Bom, é uma pergunta muito boa. É importante nós cuidarmos do nosso equilíbrio a todos os níveis. O nosso pensamento, ele gera sentimentos, emoções que nos fazem agir. E se nós não tivermos este alinhamento entre o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos, nós podemos não ter os resultados que nós queremos. Um coach, eu já ouvi o Bill Gates a falar que todo mundo precisa de um coach, porque ele precisou. Então, se eu tiver que responder a tua pergunta, e se o Bill Gates inspirar as pessoas por tudo aquilo que ele representa, para ele próprio, mas também para esta comunidade mundial, talvez tenha aí a resposta. Mas tem tantos outros que falam do coaching, que se inspiram no coaching até para alavancar as suas vidas. Afinal, de onde é que vem este termo? Coach começou a ser usado no tênis, no desporto, portanto, pegarem alguém e trabalhar para ter um resultado, ok? Exato. Até que depois houve várias teorias, várias pesquisas, vários estudos, que chegamos a este método, porque o coaching é um método para acelerar resultados. Então, qual é a importância? Se tu queres alcançar resultados na tua vida e não sabes como fazer, está aí um método, é o coaching, ok? E a gente integra aí os vários conteúdos, como eu te falei, de liderança, de psicologia positiva, ok? Conteúdos que estão muito ligados à neurociência, à programação neurolinguística, tudo aquilo que pode te ajudar a usar os aspectos positivos da tua mente para trabalhar os teus desafios, que é o mais importante. Então a mente tem um papel super fundamental para alcançar qualquer sucesso, independentemente das áreas, profissão, qualquer área que seja. Se for guiado por um coach, as possibilidades de atingir o sucesso são maiores do que sozinho. Bom, a mente é a maior arma que nós temos para alavancarmos, ok? A nossa mente está no corpo todo, ok? Mas onde é que estão os comandos? Os comandos estão aqui no cérebro, ok? Se eu te convidar à praia, a caminhar na praia, e tu tiveres um incidente e de repente o caco de um vidro atingir o teu pé vai se levantar. A dor foi sentida aqui, na área cerebral que comanda essa região. Exatamente. Teu pé vai se levantar. Por quê? Porque a mente está conectada com o corpo todo. Então imagina, se para o físico é assim, imagine para o desenvolvimento intelectual, para os relacionamentos, para a tua saúde, para as tuas emoções, para a tua conexão com a força suprema que tu acreditas que te criou. Tudo isso tu precisas da mente. Nós existimos, ok? Por isso é quando se fala de morte cerebral, pensa-se, bom, acabou, não é? Sim. Então, o cérebro, ele existe para nos proteger. Só que ele, porque existe para nos proteger, ele pode nos convidar a sobreviver e não a viver. Se não for estimulado. Não, ele pode ser estimulado para nos convidar a sobreviver, porque ele quer nos proteger.
Então, se tu és uma pessoa, por exemplo, que tem sonhos, quer alcançar resultados, mas tens dentro de ti, por exemplo, uma ferida da rejeição, ok? O que o teu cérebro vai fazer? Dizer, bom, já foste rejeitado no passado, quando eras bem pequenininho, da vez que quiseste cantar, que quiseste falar, que quiseste abraçar o teu pai, que quiseste abraçar a tua mãe, que quiseste um apoio, um acolhimento, não vale a pena ir por essa via. O cérebro está a convidar a sobreviver, porque existe aquilo que tu vês e o que tu imaginas. O que tu vês é uma oportunidade, o que tu imaginas é que talvez naquele lugar, naquela hora, naquela circunstância, vai se repetir uma dor do passado. E aí começas a sentir essa dor da rejeição como se estivesse a acontecer. O teu cérebro processa, aí há um medinho, deixa proteger esta pessoa do medo. Então vai te convidar a te tornares cada vez menos capaz de alcançar aquele resultado. Vai te dar outras coisas para fazer. A tua mente vai começar a receber outras sugestões para tu escapares como escapaste talvez quando eras pequeno ou uma outra ocasião da tua vida. Então é muito importante fazer este trabalho com a mente para identificar o que é que te fortalece, te permite alcançar resultados, mas também o que é que te limita, que está dentro de ti. Porque nós sempre procuramos as limitações, os desafios, os problemas fora de nós. Mas como é que eu estou a contribuir para que isto aconteça comigo? Estou a ser permissivo, permissiva, ok? Estou a ser uma pessoa muito passiva, não estou a tomar ação. O que é que está a acontecer comigo? O coach o que é que faz? O coach vai te ajudar a identificar, ok? Primeiro, reconhecer que há um resultado à frente, há uma visão de futuro. Ótimo, queremos alcançar esta visão, queremos. O coach vai te ajudar agora, neste estado atual, a fazer o trabalho para chegar ao estado desejado. Por isso é que eu falo que é um método de aceleração de resultados. Talvez sozinho consigas, mas lá mais para frente. Será mais lento. O método do coaching ajuda-te a acelerar. Por quê? Porque é por etapas, por processo, por dinâmicas, ferramentas, experiências que te vão permitir chegar até lá. Eu percebo que existe muito tabu aqui, principalmente em Moçambique. Quando fala-se da mente, fonte superior, a única fonte de criação, Deus, o universo, o que for, existe um tabu. Quando as pessoas olham para isso como um conto de fadas, mas esquecem-se que temos resultados vivos, temos lendas vivas, que temos o Warren Buffett, temos o Deepak Chopra, temos vários outros que usaram este canal da mente, da espiritualidade e conseguiram atingir um patamar de sucesso. E nós moçambicanos, para já, este aqui é um podcast para estimular essa parte. O nosso conceito deste podcast é mais para estimular esta parte que a cultura moçambicana não quer aceitar. Ou seja, não acreditam que a mente é um fator principal. Se for trabalhada, o alcance para o sucesso fica mais fácil. Então, eu queria ouvir de si quais são as ideias ou o conselho-chave que o Master Coach, portanto, passa para os seus clientes, que por sua vez faz muita diferença na vida deles, conseguem ver um impacto imediato, portanto, um impacto mesmo considerável. Qual é este conselho? Ok, é assim, eu costumo sempre perguntar às pessoas: estás feliz? És feliz? Sentes felicidade? O que é que verdadeiramente te faz feliz? Se eu te perguntar hoje, tu estás em dor profunda ou tu estás a viver felicidade? A resposta sempre vem. E a resposta, ela não é minha, é da pessoa. Toda mudança acontece com a permissão de quem quer ser mudado. E a permissão, ela acontece quando nós reconhecemos que as possibilidades são infinitas. Então, a gente diz, não, mas isso, não creio, não sei, mas ninguém existe aqui neste mundo sozinho. Eu sou fruto da cocriação divina.
Eu acredito que Deus usou minha mãe e meu pai para que eu existisse. Mas nem que a pessoa não acredite que existiu Deus, não apertou um botão para vir cá. Foi preciso existirem dois seres que se juntaram para que este ser existisse. Mais ainda, nós temos uma necessidade muito grande como seres humanos de controlar. Queremos sempre controlar. Então, talvez, se eu for a um profissional, uma profissional que vai trabalhar comigo aspectos internos, que tem a ver com eu me vulnerabilizar, eu me abrir para falar das minhas limitações, para conhecer as minhas limitações, ou até eu me abrir para trabalhar um pouco a minha mente, que talvez até é um desconhecido, porque a gente quando não se conhece não quer conviver com o que não conhece. Exato, tem medo de uncertainty. Isso, então é o desconhecido. Como é desconhecido, as pessoas querem se proteger do desconhecido, por causa dessa necessidade de controlar. Mas estas águas que nós temos aqui, elas vão ser ingeridas por nós, e talvez quem nos está a assistir já consumiu água hoje. Estas águas, elas vão virar lágrima, vão virar suor, vão virar urina, vão reforçar o líquido sanguíneo, os vários líquidos corporais. Ninguém aperta um botão para isso acontecer. Há uma inteligência superior, uma inteligência do organismo que permite que isso aconteça. Significa que nós não controlamos nada. Então, sempre que eu falo vamos nos abrir para as infinitas possibilidades, sair dessa ideia de que temos o controle das coisas, porque nós não controlamos nada. Nem o funcionamento do meu organismo eu controlo, quanto mais controlar tantas outras coisas. O mar, ele é infinito. Alguém consegue contabilizar as gotas? Ninguém. Então, a forma como o universo foi criado, como a Terra foi criada, com tantas coisas, já mostra que as possibilidades são infinitas. Então, se eu não me abro para as infinitas possibilidades, eu estou a limitar a mim mesmo, a mim mesma. Mas também tem uma coisa que eu disse no início: toda mudança começa com a permissão de quem quer se mudar. Às vezes alguém diz assim: Nilza, é muito tarde para estudar. Vê só, quando eu terminar de estudar, eu já terei 50 anos. E eu pergunto: esses 50 anos, se não estudares, não vais ter? Por quê? Porque a gente sempre pensa negativo, em limitações. Estudando ou não estudando, vai chegar aos 40 anos, aos 50 anos. Estudando ou não estudando, vão passar os 4 anos que tens de fazer a licenciatura, ou os 30 dias que tens de fazer aquele curso. Então, é uma decisão tua. Sim. O que a gente faz muitas vezes é procurar historinhas para não viver essa transformação. Coach, eu estive aqui a ver também o mapeamento comportamental. Qual é o benefício que isso traz? O mapeamento comportamental é benéfico em que área? Quando é que é necessário fazer um mapeamento comportamental de uma pessoa? Ok. Bom, um Master Coach que é analista comportamental, como eu, por exemplo, que sou analista comportamental, consegue fazer um mapeamento, às vezes sem testes mínimos. Ok? A gente consegue, pelos gestos, pela conversa, pelo histórico, já fazer identificar. Por que é mapeamento comportamental? É ver o que é que está a gerar certos comportamentos, certo? Entretanto, existem também ferramentas, testes comprovados cientificamente que ajudam a identificar a fonte de certos comportamentos. E esta fonte gera o quê? Uma coisa que se chama perfil comportamental. O teu perfil comportamental, afinal, o que é um comportamento se não algo? O comportamento está ligado a uma ação ou a uma inação. Não agir também é agir. Ok? Não agir é agir. Então, meu comportamento, a forma como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com as circunstâncias, como eu me relaciono com as pessoas, vai definir como é que eu alcanço ou não alcanço resultados. Quando eu conheço o meu perfil comportamental, por exemplo, para profissionais, é muito mais fácil compreender de onde vêm as minhas dores, mas também onde estão as minhas fortalezas. Exato. Ok? Por exemplo, há teorias ligadas ao perfil comportamental em que falam de 4 perfis. Ok? O perfil de analista,
o perfil de executor, o perfil do comunicador e o perfil do planejador. Ok. Às vezes nós vemos uma pessoa muito introvertida, ok? E ela, por causa do percurso, ok? Por causa da experiência profissional, é contratada para liderar uma equipa. Mas essa pessoa é contratada para liderar, mas não fala, não é? Mas quando a gente manda um relatório, por exemplo, vê todo o relatório, tem a capacidade de dizer onde é que está bom, onde é que não está mal, etc. Mas não fala, não comunica muito. Por quê? Porque é perfil. É mais para dentro, é mais para análise. Analista é isso, é mais para o detalhe. É capaz de ver um relatório, está tudo bem, mas tirar assim uns 30 erros, ok? E dizer que para mim, para o meu mundo de analista, o mais importante é o detalhe. Depois podemos encontrar um outro estilo de liderança, de alguém que está sempre ali a engajar, a interagir com os colaboradores. Às vezes nem tem muito para ensinar, não tem muito conhecimento, mas está ali sempre a engajar. Por quê? Porque talvez tenha um perfil comunicador, gosta de comunicar, gosta de interagir, ok? Podemos também ver alguém que é líder, que tem um monte de pessoas abaixo de si, mas está sempre a trabalhar. Faz o trabalho até daquelas pessoas que estão abaixo de si que deveriam fazer. Mas está sempre o meu chefe, está sempre a definir o que eu tenho que fazer e depois acaba fazendo, etc. E a gente fica a pensar que isso gera conflito, que é um problema, mas é o perfil da pessoa executor, que é resultados. Sim. Então, para se satisfazer, precisa de resultados. Depois tem aquele que é planejador, está sempre assim a ver o futuro. Então, que é visionário, é mais estrategista. E a gente pensa assim, mas que líder é este que demora a tomar decisões? É que o planejador está ali em cima. Ele quer sempre perceber o cenário antes de qualquer decisão e pode tomar mais tempo a tomar decisão. Então, por exemplo, para líderes, é bom fazer análise comportamental, é bom fazer, um assessment comportamental. Para profissionais é bom fazer um assessment comportamental. Atletas. É bom fazer um assessment artistas comportamental. também. É bom fazer um assessment comportamental. Para crianças nós também fazemos, podemos usar o assessment esse, mas também podemos usar o guiado pelo perfil dos animais. Então existe o gato, o tubarão, existe o lobo, ok? E ajuda muito o gato, o tubarão, o lobo, gato, lobo e a águia. Este conceito é de que exatamente? Só Então, para os que estão em casa conseguirem... Então, da mesma forma que eu falei de analista, planejador, comunicador e executor, no perfil dos animais também temos o mesmo. Por exemplo, adolescentes que gostam muito de grupos de estudo, ok? Ou que não gostam de grupos de estudo. Vamos lá misturar tudo numa sala de aulas. E o professor faz grupos. E diz, vão lá, vocês fazer este trabalho. E alguém pega no trabalho e faz tudo sozinho. Por quê? Pode ser um tubarão. Não está muito... Para que resultados? Então, eu vou fazer pelo grupo todo. Então, pode haver aí alguém, talvez adultos que nos estejam a ver, que se lembrem que é verdade. Nós estávamos sempre ancorados ou ancoradas no fulano ou na fulana. Afinal é porque é executor, não é porque só é marrão ou marrona, só porque quer saber de escola, não, mas quer saber de resultados. Executa. Okay? E depois já há aqueles grupos que, quando fala de trabalho em grupo, despedem em casa com muita alegria. Por exemplo, o tubarão não gosta do trabalho em grupo. Vai fazer, mas não gosta. Por quê? Porque no grupo de trabalho tem muita conversa. Quem conversa são os gatos. Gostam de relacionamento. O perfil gato quer relacionar. Podem começar a estudar, terminar à tarde, não fazer o exercício, depois o tubarão e terminar sozinho em casa. Por quê? Porque o gato quer estar ali a conversar. São as pessoas que procrastinam muito, adiam muito porque querem conversar, ok? Depois a gente pode ter alguém, um estudante, que a gente acha que está sempre na lua, mas por que não? É águia, é visionário, está sempre a querer fazer outras coisas. Esses são os termos que a coach usa para definir esses padrões de pessoas, né? Não são termos definidos por mim. É uma metodologia científica ok. que neurocientistas estudaram e não tem a ver sempre com o animal, mas também tem a ver. É um exemplo. É uma analogia que eles fizeram. Analogia. Ok? E usaram os nomes dos animais para enquadrar as pessoas nos perfis. Okay. Isto que eu estou a fazer, que eu falo que enquadro muito em crianças, etc., é porque em crianças eu uso umas
ludoterapia, né? Crianças, adolescentes, vamos fazer a ludoterapia, mas com brincadeira um pouco, para divertir um pouco. Sim, sim. Mas eu posso usar o perfil dos animais para os adultos, ok? Só que eu já tenho outras ferramentas avançadas para adultos, para profissionais, etc., que eu faço. A outra componente do mapeamento comportamental tem muito a ver com identificar os sabotadores. Ok? Tem um neurocientista chamado Shirzad Chamine que fez um livro que se chama Inteligência Positiva. Okay. E ele criou um teste que se chama teste dos sabotadores, que é usado em todo o mundo. E eu uso muito testes sabotadores. Ele existe online grátis, mas também existe certificação para aplicar o teste. Eu fiz a certificação para aplicar o teste de sabotadores com o próprio Shirzad Chamine. O que isto te permite? Permite perceber o que é que te limita. Nós temos 10 sabotadores na nossa mente. Temos um que é o master sabotador, que é o crítico. Somos mestres em autossabotagem. Autossabotagem, ok? Todo mundo se sabota. Não existe ninguém que não tenha um sabotador. Isto é muito importante. É o assassino dos sonhos. É isso mesmo. E todos nós nos sabotamos. Não existe uma pessoa que não tem. Ah, Nilza, eu não me saboto. Não. Todo mundo se sabota. O que é mais importante? É eu reconhecer que eu tenho este sabotador. Então, quando eu tiver um comportamento que não me permita alcançar resultados, eu rotulo. Eu já sei que não. O que é isto aqui? Por que está me acontecer isto? Por que eu estou a ter esta reação? É o meu sabotador. Então eu já rotulo o meu comportamento e passo para frente. Consegues identificar, cefar e continuar a minha caminhada. Por que é importante eu conhecer os sabotadores? Porque eu também não posso tê-los num nível muito alto. Nós vamos tê-los, mas nós podemos baixar o nível da autossabotagem com um trabalho feito de tal forma que eu possa, sim, conviver com os meus sabotadores no nível mais baixo e ter esta capacidade de identificar que não, esta limitação está a vir o quê? Do meu sabotador. Isto não tem nada a ver com o outro, porque a gente tem sempre isso, né? Sim. Sempre sobre o outro. Ali não me aceitaram, ali não quiseram, eu cresci assim, minha família é isto, não tive isto na infância, não tive aquilo. O que acontece? Eu costumo dizer aos meus clientes, eu costumo dizer sempre que já aconteceu. Ah, mas Nilza, aqui eu não tive mãe, não tive pai, não tive não sei o quê, não tive dinheiro, tá bom, mas já aconteceu. Tu estás a viver como se fosse aquela pessoa lá atrás. Como já aconteceu, vamos fazer um trabalho para curar estas feridas que existem e educar a tua mente a perceber que aconteceu. Agora vamos para frente. Aconteceu. Então é necessário procurar uma ajuda para tratar os traumas ou sequelas do passado. Isso pode ser uma barreira para a pessoa poder desenvolver. Total. Sozinha, temos a depressão, temos a ansiedade, temos pessoas que sofrem de stress crónico. A ansiedade é o que está a dominar. Neste momento, até em Moçambique, temos várias gente que sofre de ansiedade e limita-se. Chega a ficar bloqueado. Porque a ansiedade é assim, a ansiedade é medo do futuro, a ansiedade é medo do desconhecido, a ansiedade é ficar na hipervigilância, sempre a pensar que alguma coisa vai correr mal. Exato. O hipervigilante é um dos sabotadores, por exemplo. Pessoas ansiosas são hipervigilantes, são controladoras. Então, se eu quero controlar, e o futuro é uma coisa que tu não controlas, o que é que vai gerar? Ansiedade. Medo. Muito medo. O medo é que é o motivador da ansiedade. Ok? A ansiedade é a construção ilusória do medo. O medo é importante para nos proteger do perigo, mas o problema não é ter medo, é o medo ter a nós. O que tem um ansioso? O que acontece com o ansioso? O ansioso, ele é tido pelo medo. O medo toma o ansioso para si. Então está sempre a construir realidades que não existem. Nós temos também muito stress. Por que nós temos muito stress? Porque alguém meteu na cabeça, por exemplo, há pessoas que gostam muito de usar o termo workaholic, como se fosse uma qualidade. O workaholic não é qualidade. O workaholic é doença. O workaholic é problema. O workaholic nunca vai te levar para frente. Pelo contrário. Eu sou workaholic, gosto de trabalhar, tudo bem. Mas estás a danificar o teu coração, estás a danificar o teu corpo todo, estás a danificar com um conjunto de coisas.
estás a danificar o teu estômago, estás a danificar o teu fígado, estás a danificar os teus olhos, a tua vista. É um conjunto de coisas para querer ser, para querer pertencer. Porque a sociedade também convida-nos a fazer isso, a pertencer. Sim. Isso é uma corrida. É uma corrida, então eu tenho que pertencer ao mundo dos vitoriosos, dos que conseguem, dos que não sei o quê. E eu fico a competir com montes de construções ilusórias, coisas imaginárias da minha mente. Ponto. Porque eu só tenho que competir comigo, e mesmo comigo é um dia de cada vez. Por que a gente tem que viver o amanhã? Ninguém sai do passado para o futuro, tem que viver o tempo presente. A ansiedade faz o quê? Faz a gente querer sair do passado para o futuro. O stress faz o quê? Faz a gente querer sair do passado para o futuro. Querer perfeição. Querer perfeição, não quero viver o tempo presente. Aí eu vou fazendo, vou realizando, vou fazendo. Por quê? Porque eu não consigo lidar comigo. Esse é um fator que, como disse, é assassino dos sonhos. Estivemos a conversar também numa conferência onde estava o ex-presidente Joaquim Chissano, estava a Graça Machel, estava ali o Dário Kamal, e estivemos a falar disso mesmo. Se nós não tivermos um guia, um coach ou um líder, a gente estará a navegar por conta própria e faz com que as pessoas no caminho sintam-se derrotadas e param aí mesmo. Então, eu percebi também que a coach acredita muito no poder da mente. O poder da mente influencia na nossa realidade, ou isto é um mito, ou é um tabu? O que é que a coach acha sobre isso? A nossa mente é a criadora da nossa realidade. Tudo que está a acontecer agora é fruto daquilo que nós sugerimos à nossa mente ou que foi sugerido. Tudo entrou. Por exemplo, religião. A criança nasce a pensar que o pai, a mãe, ou quem ele está a criar, é que é o seu Deus, né? Seu Deus, seu herói, o máximo. Aí esse pai e mãe introduz a uma prática religiosa, uma crença. Uma crença, sim, sim. E começa a falar de fé e um monte de coisas. E a criança repete isso e constrói a sua realidade com base nisso. Por quê? Porque o adulto lhe disse que existe Deus. Não precisou de ver, o adulto é que lhe disse, certo? Sugeriu a sua mente. Depois essa criança começa a crescer e começa a vivenciar, talvez a experimentar, não é? Deus, cosmos, universo, Alá, aquilo que cada um acreditar. Começa a experimentar esta força suprema que lhe criou. E começa a sentir que não, dá certo. Se ali dizem para eu ter fé, fazer com fé, dá certo. Por que dá certo? Porque eu sugeri à minha mente que vai dar certo. Autossugestão. Eu fiz uma autossugestão. Ok? E a nossa mente cria a nossa realidade. Emily Coué já fala disso. Fala das 3 leis da sugestão. A primeira lei é a lei da atenção concentrada. Onde eu concentrar a minha atenção, me focar, vai acontecer. Expande. Ok? Acontece. Por exemplo, receita de bolo. Põe farinha, põe ovos, põe açúcar, põe royal, põe bom. Posso me esquecer de algum ingrediente aqui. Mas se eu cumprir com a receita como está, se o forno estiver bem ligado, eu posso fazer o bolo e sair bem. A minha filha de 15 anos pode fazer o bolo e sair bem. O meu sobrinho de 5 anos pode fazer o bolo e sair bem. Cumprimos com a receita. Aí eu vou lá postar nas minhas redes sociais. Primeiro bolo do meu príncipe ou da minha princesa. Mas atenção concentrada. Focou a sua atenção no que tinha que fazer, fez o certo e aconteceu. Sugeriu a quem? A mente. Essa sugestão foi mental. A mente criou essa realidade, porque eu aceitei aquela receita como verdade. E o bolo aconteceu, o bolo surgiu. Depois tem a segunda lei da sugestão, que é a lei do esforço contrário. Que eu posso dizer que eu quero algo, eu tenho um plano. Estamos em 2022. Nós estamos a fazer esta gravação, estamos em março. Ok? Eu tenho um plano 2022. Talvez há muitas pessoas que nos estão a assistir. Tem um plano, querem fazer alguma coisa, querem alcançar um resultado.
mas não acreditam que são capazes. Exatamente. Então, mas lançam essa ideia, não, eu vou, mas não acreditam. O que faz a mente? Torna-lhes cada vez menos capazes de alcançar. É por isso que há muitas pessoas procrastinadoras, porque é a insegurança que está por trás. Eu vou fazer isto, mas eu estou tão insegura nisso que mesmo que eu faça, que eu me movimente, a minha mente, como eu já disse que estou insegura, como eu me sinto insegura, vai me tornar cada vez menos capaz de fazer. Então vou atrasar para aquela entrevista de emprego, não vou mandar o meu currículo a horas, não vou fazer um monte de coisas para não alcançar aquele resultado. Vou atrasar para aquele encontro com um potencial cliente, ok? Ou vou entregar o cliente a um colega meu para falar e de repente o colega consegue fechar e esse colega é que começa a contar pontos para aquela venda e pronto, acabou. Por quê? Porque eu ainda que queira ser boa vendedora, bom vendedor, bom profissional, queira ter aquele emprego, aquela oportunidade, etc. Como eu estou insegura, a minha mente vai dizer, eu preciso te proteger. Lembra que falamos da proteção? Eu preciso te proteger. Talvez não vai dar certo. Então, deixa eu te dar outras sugestões de coisas que tu podes fazer para não ires para ali onde não vai dar certo. Então ele semeou. Semeou e a mente semeou, sugeriu. E a mente agora está a favorecer a sugestão. Acabou, porque o cérebro tem que te proteger. Então está-te a tornar cada vez menos capaz de alcançar aquele resultado. Por quê? Porque tu estás insegura, então a insegurança gera dor. Ok? Depois tem a terceira lei da sugestão, que é a lei do sentimento dominante. Se eu quero algo e tenho confiança que eu vou conseguir, ainda que tudo pareça que não vai dar certo, dou certo. Acontece. Para todos que estão nos assistir, sugiro pegar a caneta. Não é sempre que temos a Master Coach Nilza aqui. Peguem a caneta. Pois é. Então, se tu queres algo e tu confias, tens aquele sentimento de vitória, que eu sou capaz, eu vou conseguir. Ainda que as pessoas digam que tu não és capaz, ainda que as circunstâncias digam que tu não és capaz, tu vais conseguir, porque tu já sugeriste à tua mente que tu és capaz. É o que acontece com os campeões. Exatamente. Nós tivemos agora, há pouco tempo, as Olimpíadas de Inverno. Tinha lá atletas olímpicos. Eu gosto muito de acompanhar estas trajetórias. São coisas fantásticas, porque mostram o que a mente é capaz de nos convidar a fazer e como ela nos pode ajudar. Tinha atletas que nas Olimpíadas anteriores tiveram acidentes, passaram mal e diziam assim, médicos, cientistas, probabilidade aí, e voltaram a competir e ganharam ouro. Por quê? Porque no processo de recuperação, de restauração, acreditaram que são capazes. Eu falei daquele exemplo do caco de vidro, de pisar e a dor estar aqui. Sim, sim. Então eu posso dar um comando, que eu quero estar bem. Há uma coisa interessante, o nosso organismo, ele tem a capacidade de fazer tudo. É a máquina mais sofisticada do mundo, Faz do tudo, planeta. Faz tudo. Nós tivemos esta situação da pandemia, ainda estamos a viver, hoje é um outro momento, mas ainda estamos a viver. E os nossos corpos mostraram que é a inteligência deles que permite que a gente vença. O corpo já tem uma inteligência por si só. Para combater Qualquer... algum agente estranho que nos está a causar um problema. Faz sentido. Porque o nosso cérebro, ele é plástico. Ele é plástico. O nosso cérebro, há uma propriedade cerebral que chama-se neuroplasticidade. Pode desenvolver a uma neuroplasticity. Isso. Então, o nosso cérebro é plástico, de tal forma que pode nos ajudar a recuperar os movimentos, ok? A recuperar aqui a função pulmonar, aquelas pessoas que passaram mal durante o Covid, tiveram problemas com o pulmão, mas continuaram a fazer os exercícios respiratórios, o cérebro começou a receber os comandos e até fibroses começaram a desaparecer. Coach, isso que está a referir não é pessoas que passaram por acidentes, e quando diz neuroplasticity, está a referir a retreinar o cérebro, estabelecer novas conexões neurais
ali onde houve desconexão neural, Sim. onde houve uma disfunção da área cerebral. Aquela área cerebral, por exemplo, da locomoção, Sim. pode ter tido um impedimento, um trauma, não é? Sim. Então parou de andar. Quando a gente faz fisioterapia é para recuperar. O que a gente está a fazer? A gente está a estimular a área cerebral que controla a locomoção. Sim. Por exemplo, ok? E o que vai acontecer? Vão acontecer novas conexões neurais. Um exemplo muito prático: bebê recém-nascido, não vê, são vultos, certo? Fica assim com o olho, a gente faz isso, não pisca. Depois começam a dar-se conexões e reconexões neurais. Para quê? E desconexões neurais. Para quê? Começa a perceber cores, formas, até que com alguns meses já começa a identificar que aquela é a minha mamãe. Aquele é o meu papá. Aquele é o meu irmão. Por quê? Porque é o cérebro. Então, esta capacidade cerebral, a gente pode pensar que é só para garantir o crescimento e acabou. Não! Isso pode continuar a acontecer com o nosso cérebro. É por isso que há esse fenômeno que os neurocientistas falam de neuroplasticidade cerebral. Não tem limite. Possível, não tem limite. Mesmo Limitless. um paralítico, se souber usar a neuroplasticidade, pode ter alguma chance de poder ter movimentos. Há muitas pesquisas que estão a ser feitas, há muitos trabalhos que estão a ser feitos. Eu, por exemplo, tenho uma colega com quem eu estudei, que é Master Coach também, Ok. mas ela é fisioterapeuta. E ela usa todo este conhecimento da neurociência para agregar valor ao seu trabalho. E agrega mesmo valor ao seu trabalho. Se a nossa mente ela funciona com sugestões, aquela pessoa que está a tratar alguém que está com esta condição, por exemplo, ok? As condições são várias, ok? Mas nós estamos a falar das infinitas possibilidades que o universo nos traz. Quando chegar aqui, outros vão dizer, não, mas nunca aconteceu, tentamos, mas as infinitas possibilidades. Se tu acreditas, como fisioterapeuta, que o teu trabalho vai gerar resultados naquela pessoa, só isso é suficiente para tu fazeres as melhores sugestões para que esta pessoa também confie nesse trabalho. Exato. Ok? Porque a gente pode dizer, então eu tenho que fazer o trabalho mental com todos os doentes. A gente conseguiria, seria muito bom. Mas a gente já puder fazer esse trabalho com aqueles que têm que trabalhar a doença, com aqueles que têm que tratar as pessoas. Acreditar que é possível fazer sugestões positivas, ok? Aproveitar os aspectos positivos da minha mente, eu como profissional, para ajudar aquela pessoa com quem eu estou. Muitas pessoas conseguem superar traumas, doenças, problemas, superar limitações, coisas que são físicas, coisas que são emocionais, ok? Coisas que têm a ver com crenças, exatamente porque as sugestões mentais foram as melhores para que isso acontecesse. Então tudo resume-se com a mente. Tudo resume-se com a mente. Amém. Quando a coach disse agora que a sugestão para um cliente que tem determinado problema ou o que for, esta teoria de energias, nós somos seres vibratórios. Tudo está em constante movimento. O Albert Einstein disse também, é famoso, acho que todos sabem sobre esta frase que ele disse. Tudo é energia vibratória. Então, a coach utiliza ou aplica, ou seja, acredita, para os que estão a assistir, né? O objetivo da Mastery Talks é este: elucidar, estimular este mundo paralelo, que é a mente, energias, vibrações, etc. É o que nós não temos em Moçambique. Então é aí onde eu queria puxar a coach de volta, para podermos, primeiro eu aprender e todos que estão a assistir, qual é o papel, ou seja, a energia, o healing de energia é real, a coach aplica, qual é a teoria, qual é o segredo por detrás da energia? Ok. É real, eu acredito, eu aplico, eu reconheço e eu respeito. Coisas muito simples. Por que é que... Afinal, o que é energia? Porque as pessoas, quando a gente fala de energias, quer que eu apresente uma energia. Isto aqui é um corpo energético. Isto é um corpo energético. O microfone é um corpo energético.
A diferença é que o movimento aqui dos átomos, prótons, etc., é diferente de como eu estou. A parede é um corpo energético. Ali talvez o movimento é mais lento. Mas é diferente, só isso. Todos somos corpos Vibram a energéticos. certa velocidade. Todos nós somos corpos energéticos. Agora, se quisermos ir mais fundo, eu acredito que o meu pensamento, ele gera um sentimento que vai vibrar uma energia, que vai me fazer atrair o que eu quero ou o que eu não quero. Mais uma chave. O meu pensamento vai gerar um sentimento que vai me vibrar uma energia, que é a energia da minha ação ou a minha inação, que vai me fazer atrair o que eu quero e o que eu não quero. Por exemplo, já pensaste em alguma coisa ou em alguma pessoa e de repente aparecer? Muitas vezes. Energias. Estava naquela frequência, foi tudo sintonizado. Já ficaste com medo de acontecer alguma coisa e acontecer essa coisa? Sim. Energias. A gente fica com medo de uma coisa, tanto medo que a gente atrai para nós. Como é que atraímos? Atraímos a partir da energia, da vibração que nós emitimos. É uma vibração energética. O universo, ele funciona com energias. Então, por que eu estudo física se eu não percebo que a energia está a gerar aqui? Coach Nilza, só para eles também apanharem o fio do pensamento. A gente emite uma energia, a energia tem que fazer match, tem que combinar com a energia que a gente está a atrair. Não, é essa energia que a gente emite que vai nos permitir atrair na medida da nossa energia. Medo. Medo. Esperança. Bateu o medo. Esperança, o resultado. No medo pode fazer não agir. Ok? Então eu vibrei que aquilo aconteceu. Tanto pensei que aquilo aconteceu. Por que será? Às vezes vêm assim pessoas que dizem: mas Nilza, eu não acredito nas energias, etc. Tu não precisas acreditar nas energias. Tu precisas de te abrir para as infinitas possibilidades. O que às vezes acontece é que a gente fala uma coisa e fica: mas isso é oculto. Tudo bem, mas há muita coisa que tu me falas, que tu acreditas, que eu nunca vi. Que também eu acredito. Também nunca vi, mas eu já vivi, já experienciei. Deus não vimos também, mas acreditamos. Mas eu reconheço que é um Deus aí em ti. Eu honro e respeito o Deus que habita em ti. Como é que eu vejo Deus, se não através das pessoas? Eu não posso achar que Deus só está lá. É isso que faz que semeia a maldade no nosso mundo, né? Deus está lá em cima e está comigo, não está com Cassandra. Não, eu tenho que reconhecer que está aí. Por que só criou a mim, não criou a ti? Se criou a ti, então ele habita em ti. Tu não reconheceres, é uma coisa. Se não é Deus, é uma força suprema que te criou, que eu também honro e respeito. Eu honro e respeito aquilo que tu acreditas. O mais importante é nós nos abrirmos para as infinitas possibilidades. Mas quem estiver em casa pode fazer um exercício muito simples. É só pegar em si, esfregar bem as mãos, esfregar bem as mãos e depois fazer isto. Aqui, se tu fizeres isso rapidinho, tu vais sentir uma energia. Um formigueiro, tem uma energia aqui. Existem milhares de estudos, o que a coach está a dizer, existem milhares de estudos, a Quantum Physics, a lei do Quantum Physics, a ciência já está a apoiar-nos nessa teoria da energia. É que tudo é ciência. Há uma coisa que também acontece, existem aquelas pessoas que se fecham. Essas pessoas às vezes se consideram a medida de todas as coisas. Então, existe aquele que não conhece, não é? Não conhece e fica curioso para conhecer, para saber, mas vai dizer que não porque não conhece. Mas existe aquele que não quer se permitir aprender. A ciência, ela traz informação sobre tudo isto que eu estou a falar, é científico. A ciência tem 99% de comprovação sobre qualquer outra variável. Então a ciência está a apoiar a espiritualidade. Claro. Tanto é que há pesquisas científicas, a gente não sabe porque que
nos hospitais, etc. Aceita-se muito os grupos de fé que vão lá fazer orações, fazer programas com os doentes, etc. A ciência já validou que o exercício da fé também contribui para a cura. Então a ciência abriu-se para essa possibilidade. Se eu acredito em algo, ok? Esse cientista se calhar não acredita, nós não sabemos. Mas acredita que o que a pessoa acredita pode lhe movimentar para um resultado positivo. Então a ciência já tem esta abertura. Quem somos nós para não nos abrirmos para as infinitas possibilidades? É mesmo quando a gente acha que é a medida de todas as coisas, mas no mundo ninguém se cria sozinho. Nós todos somos frutos da cocriação. Aqui são 3 mentes, a minha, a tua e a mente que se cria com esta nossa conversa. Então eu estou a entregar e eu estou a receber. Pessoal, para não levar todo dia, é muito aprendizado, muita coisa, inclusive eu aprendi, estou mesmo até inspirado. Só para terminar, vamos pedir à coach Nilza para deixar aquele conselho mestre, chave, para ver se nasce mais uma estrela, um artista ou alguém que esteja aí a assistir, inspire-se e consiga atingir o potencial máximo. Vamos pedir à coach Nilza. Também vamos deixar os detalhes da coach Nilza para quem quiser, portanto, melhorar ou desenvolver e quiser atingir o seu objetivo com mais facilidade. Vamos deixar toda a informação no rodapé e vamos aqui ouvir, inclusive eu, ouvir o conselho da coach Nilza. Foi uma conversa excelente. E coach Nilza, qual é esse conselho-chave que podemos ficar a usar para o resto da vida? Qual é esse chave, conselho? Aceita a tua história. Nós vivemos muito em negação. Aceita que tudo o que aconteceu na tua vida foi para o teu aprendizado, para o teu crescimento e para a tua evolução. Aceitar a nossa história é aceitar a nossa existência. É aceitares que tu só és quem tu és porque tu viveste essas dores todas que tu viveste, ok? Seguir com elas aprendendo e evoluindo. Eu gosto muito de um trecho de Gandhi. Gandhi fala: quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, os amigos aumentam, enfim, o mundo todo fica de bem contigo. Então, se queres um conselho, nutre a tua alma de felicidade e vais ter, talvez, todas estas promessas que estão nas palavras de Gandhi. Talvez a tua saúde, ela só precisa que tu sejas feliz. Talvez os teus relacionamentos precisam que tu sejas feliz. Talvez a tua prosperidade precisa que tu apenas sejas feliz e te permitas, te abras para as infinitas possibilidades de ser feliz. Este é o único podcast moçambicano onde vocês vão encontrar conversas com convidados altamente inspiradores. Temos aqui essa oportunidade. Subscrevam-se ao canal, fiquem ligados. Agradecemos a todos os patrocinadores, agradecemos ao Zurino Charme Hotel Lisboa, agradecemos a Chateau Docs, a loja de mobílias italiana, a Caveman Barbers, a Capa Executiva Real Estate. Até a próxima, até o próximo episódio. Muito obrigado.